Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos chegando a uma espécie de reta final aqui, tá? Porque muita coisa acontecendo aqui no Brasil, muita coisa acontecendo lá fora, tá? E eu vou fazer a conexão aqui, você vai entender tranquilamente o porquê de a gente estar se aproximando de uma espécie de reta final. Pessoal, aqui no Brasil a gente tem coisas importantes para acontecer nesse segundo semestre agora. A gente tem a aposentadoria do ministro Celso de Mello, e aí o presidente Bolsonaro vai nomear o seu primeiro-ministro ali, e também temos aí a troca no comando na nossa Suprema Corte ali. Então são mudanças importantes e, obviamente, temos para o mês de novembro as eleições municipais, tá? Então essa é a nossa realidade aqui no Brasil. Obviamente o pessoal fica apreensivo, né, com o poder que o presidente vai exercer nesse momento, poder constitucional, obviamente, e poder escolher ali um novo ministro e também ver como é que vai ficar as relações com essa mudança também na presidência lá. Além disso, as eleições municipais, que obviamente tem muita importância na dinâmica do que acontece no Brasil hoje, uma vez que a gente está vendo que até num cenário desse de crise de saúde, os estados, os municípios ficaram com uma certa autonomia para poder gerenciar as suas condições, a sua realidade ali, tá? Então no Brasil nós temos esses fatos importantes para acontecer, temos aí uma necessidade, né, de aprovação da reforma tributária, de outras reformas importantes para fazer com que o Brasil tente conseguir minimizar as problemáticas consequências dessa crise de saúde global. E também nós temos no cenário internacional as eleições americanas, que talvez são as eleições mais importantes da história recente da humanidade, tá? Porque isso vai definir se o mundo vai caminhar para uma reforma conservadora mais de direita ou se o mundo vai caminhar para aquilo que um documento lá da Fundação Rockefeller chamou de um cenário ali mais complicado, né, do lockstep, né, que seria restrições mais de cima para baixo, verticalizadas, um cenário mais favorável ali aos ataques hackers, né, até ao hacktivismo, né, uma espécie de ativismo político ali usando esse meio de ação, e também o que o documento chamou de Smart Scramble, né, que é quando é cada um por si, Deus por todos, né, as pessoas tentando ali sobreviver na medida do possível. É claro que esses documentos aí chegam como perspectivas para o futuro, né, análise de cenário, mas às vezes acabam funcionando como uma agenda a ser implementada, né. Então, galera, lá nos Estados Unidos o presidente americano está tendo que se adaptar para conseguir posicionar-se ali diante dessa reta final, os 100 últimos dias chegando nessa corrida eleitoral, né? Para isso, ele mudou um pouco o tom do seu discurso, fazendo com que ele começasse a defender o uso de máscaras e também defendendo a questão do isolamento social e falando também que vai piorar muito antes de melhorar e tal. Então, uma mudança de discurso ali que fez uma parte da sua base lá nos Estados Unidos ficar aborrecida, né? Alguns importantes influenciadores lá nos Estados Unidos ficaram meio chateados com isso, com essa adaptação ali do discurso do Trump. Aqui no Brasil, ontem a questão do Fundeb lá deu polêmica, né? Muita gente também criticou o presidente, mas a gente sabe que a política é a arte do possível, né? Então o presidente está tentando ali gerenciar essas várias frentes também, se reposicionando ali, montando uma nova base para poder garantir, né, que as reformas tão necessárias e esperadas sejam encaminhadas de forma mais tranquila, né? Mas o que a gente vê de semelhança dentro desses cenários é uma mudança de estratégia, né? O presidente agora aqui no Brasil está mais quieto, está interagindo menos, né? Está se pronunciando menos, está numa fase ali que o pessoal está falando que é Bolsonaro, paz e amor, né? Lembrando na época que o ex-presidente Lula também amenizou seu discurso ali, ficou numa época chamada de Lulinha, paz e amor. Então, o presidente aqui no Brasil mudou um pouco a postura, né? Obviamente isso sempre vai desagradar uma parte da sua base de apoio, o pessoal exigindo ali um vigor maior na defesa da agenda conservadora, mas o presidente no primeiro ano tentou, né, implementar as reformas ali de uma maneira mais afastada do Congresso, viu que deu certo com a aprovação da reforma da Previdência, mas ficou nesse ano aí com essa confusão toda. É claro que uma singularidade que aconteceu foi essa crise de saúde global, talvez sem precedente,
que está trazendo também uma crise econômica aí bem problemática, apesar de que o Brasil, dentro desse cenário de crise, está numa posição ainda privilegiada, não só porque a nossa economia ainda é mais fechada se comparado com as outras economias globais, o que torna o Brasil mais protegido, né, das consequências disso, e além disso o Brasil tem no seu agronegócio ali uma grande esperança para que a gente consiga superar isso, uma vez que o Brasil tem como eu tenho falado aqui no canal, uma confortável segurança alimentar, uma vez que a gente produz quase 5 vezes mais a quantidade de alimentos necessários para alimentar a nossa população. Isso faz com que o Brasil se torne aí, já voltou a ser o maior produtor de soja do mundo e provavelmente o Brasil vai se tornar o celeiro do mundo, né? Vai alimentar o mundo todo, não só os países que ele já alimentava, mas também tem a questão da China, da Índia, né, que são países ali que tem mais de 1 bilhão de habitantes e países que estão fazendo grande parte da sua população sair ali das linhas mais baixas de pobreza e ascender um pouco socialmente. E a gente sabe que quando a pessoa progride economicamente, a primeira coisa que ela começa a gastar melhor é em alimentos, né? Então a tendência aí é de uma demanda muito grande, muito crescente de alimentos. Então o Brasil fica numa posição privilegiada, mas apesar disso, o presidente entendeu como necessário adaptar a sua estratégia, ficando ali mais nos bastidores, né, fazendo uma base, né, restaurando o Ministério da Comunicação, estabelecendo ali uma política da boa vizinhança com o Congresso, e parece que está dando certo ali para os fins do avanço da agenda econômica, né? Vamos ver como é que isso vai se encaminhar, tá? Então, assim, nos Estados Unidos e no Brasil, estamos vendo uma mudança nessa postura, tá? E é claro que uma reeleição do presidente americano favorece muito o Brasil, né? Então, isso é o que a gente tem que ficar de olho, tá? A gente pode chegar a pensar qual o tamanho da dependência que o governo Bolsonaro tem de uma reeleição do Trump. A gente não sabe exatamente isso, mas eu tenho a impressão e suspeito que seja uma importância grande, tá? O Brasil aí foi convidado para ser um aliado extra-OTAN, isso traz uma aliança importante para o Brasil, não só acesso a pesquisas científicas, mas acessos a cooperações muito importantes. Então, eu creio que a gente vai ser muito beneficiado por uma reeleição do Trump, mas creio também que, caso ele não seja reeleito, a gente seria muito prejudicado, tá? Mas lá nos Estados Unidos, talvez a mudança de postura do Donald Trump tenha a ver com as pesquisas que estão saindo. Nós sabemos que as pesquisas nas eleições de 2016 ali, que mostravam uma grande vantagem de Hillary Clinton, acabaram não se comprovando na realidade, né? Acabou o presidente Donald Trump vencendo, ainda que algumas pesquisas falassem que havia até uma chance de 90%, né, da Hillary Clinton vencer. Agora, está acontecendo o mesmo fenômeno nos Estados Unidos que aconteceu em 2016, está acontecendo agora em 2020 e algo que provavelmente aconteceu aqui no Brasil também, tá? Que é o seguinte, as pesquisas estão mostrando que a maioria dos americanos tem medo de revelar sua posição política. É por isso que a gente tem visto falar muito lá fora e aqui sobre maioria silenciosa, sobre cultura do cancelamento, sobre espiral do silêncio e a influência disso tudo nas pesquisas eleitorais, tá? Lá nos Estados Unidos, entre os dias 1 e 6 de julho, foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Cato, tá? E o Instituto Cato concluiu que 62% dos americanos dizem que se sentem com medo de revelar a sua posição política em pesquisas de opinião. Desses aí que têm medo, separando por vertente política, 52% são de linha democrata, ou seja, a esquerda americana, 59% se consideram independentes e 77% são republicanos, ou seja, o pessoal da direita americana compõe o grupo que mais tem medo de revelar sua posição política, tá? Isso mostra o quê? Mostra que na hora das pesquisas eles não revelam a sua real posição política, principalmente quando perguntam sobre temas polêmicos, né? Temas relacionados a questões sociais, né? Questões ali que são mais sensíveis, né? O cara fica com medo de dar uma resposta dessa por telefone, ser gravado e depois sofrer aquilo que se chama de doxing, né? Que é quando a pessoa fica exposta ali dentro daquela cultura de cancelamento. Então, o que acontece? Como 77% desse grupo aí de americanos que dizem sentir medo de revelar sua opinião, como 77% desse grupo é de pessoas de direita, isso faz com que as pesquisas não sejam tão fiéis à realidade. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 2016 e fez
essa dicotomia entre a Hillary estar em primeiro nas pesquisas, mas perder as eleições. Aconteceu no Brasil na época das eleições de 2018 também e provavelmente está acontecendo agora de novo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil um pouco diferente porque a gente viu a popularidade do presidente Bolsonaro crescer um pouco, acho que 2 pontos ou 3 pontos percentuais aí, tá? Mas isso é muito importante. Talvez lá nos Estados Unidos isso tenha sido o motivo que fez o presidente Donald Trump mudar de postura. Aqui são outros critérios, tá? Mas fato é que os dois estão mudando de postura, isso está gerando ali um desconforto em alguns grupos de apoio, mas o importante é que a agenda seja avançada e que consiga-se achar um meio de fazer o Brasil avançar. A gente teve a aprovação aí da legislação relacionada ao saneamento básico, isso é importantíssimo. O Brasil, como a 8ª ou 9ª economia do mundo, estava ainda com quase metade da sua população sem acesso a água encanada, esgoto e água tratada, um negócio inacreditável, né? Mas Deus queira que a gente consiga superar isso tudo. Parece que está dando certo essa postura, tá? A questão do Fundeb ainda ficou muito polêmica, né? Alguns disseram que o presidente viu que ia ser derrotado na votação, aí aproveitou para capitalizar em cima disso, dizendo que foi uma vitória do governo. Não está muito claro se realmente foi isso, então ficou um negócio polêmico, mas fato é que estamos vendo no Brasil e nos Estados Unidos mudanças de postura e a gente está vendo aí as estatísticas, né? Parece que o presidente Donald Trump, a popularidade ali dele estava um pouco problemática, ele muda de posição. Aqui no Brasil isso está surtindo efeito. Lembrando que as políticas de maior atenção para as populações mais carentes têm feito também a popularidade do presidente Bolsonaro crescer consideravelmente nesse público menos favorecido. Isso é importantíssimo porque ele avança em grupos ali que ele era considerado ainda pouco expressivo, né? Então, estamos diante de uma realidade que está mudando e estamos diante de uma reta final. Reta final por quê? Eleições aqui, eleições lá, mudanças aqui de aposentadorias aí de ministros e primeira oportunidade de nomeação, isso tudo aí faz as peças do jogo mudarem um pouquinho, tá? Vamos continuar analisando e ver como é que isso vai se encaminhar, tá bom, pessoal? Ainda temos livros aí na promoção, vários livros que eu separei a dedo, 7 livros, Introdução à Nova Ordem Mundial, o Brasil à Nova Ordem Mundial, Desinformação, livro do general Yomirai Pachepa, KGB e a Desinformação Soviética, Manual Politicamente Correto do Comunismo, livros aqui que eu separei a dedo para vocês, um preço bem competitivo, não consigo sustentar essa promoção por muito tempo, por isso se você tem interesse de crescer aí no conhecimento, garanta já o seu exemplar, tá bom? Se você quiser se tornar membro do canal, primeiro link na descrição do vídeo, vai ter acesso a cursos, o conteúdo exclusivo do Direto do Bunker todos os dias à noite. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Vamos continuar orando, né? Pedindo a Deus misericórdia, que a Bíblia fala, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que a gente pede a Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos limpe e sare o Brasil aí, o que a gente pede em nome de Jesus. A Deus aí, um abraço para vocês, um ótimo dia, forte abraço, valeu!